E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Hoje, a nossa missão é decodificar 5 quebra-cabeças diários da língua portuguesa. Sabe aqueles pequenos tropeços que a gente dá no dia a dia, seja lá na escola ou batendo papo no recreio? Pois é. Usando uns truques bem simples e umas analogias bem diretas, a gente vai transformar essas dúvidas em certezas absolutas. Nossa ideia é dominar a gramática de um jeito muito prático, sem complicação. Só para dar um gostinho do que vem por aí. 1. Regência de chegar e ir. 2. O plural de óculos. 3. A batalha entre absorver e absolver. 4. A vírgula do vocativo. E 5. Como usar o famoso etc. Número 1. Regência de chegar e ir. Imagina a cena clássica no meio da aula. Bate aquela vontade e a gente levanta a mão para pedir para sair. Mas, na hora H, qual dessas duas frases soa mais natural na nossa cabeça? E mais importante, qual delas é a exigida pelas regras gramaticais? Olha só, ir no banheiro é super comum na fala, todo mundo fala assim de forma informal, mas está gramaticalmente incorreto. A forma certinha, aquela que tem que brilhar nas redações, é ir ao banheiro. A mesma coisa vale para o bebedouro. Posso ir ao bebedouro? O segredo aqui está no comportamento dos verbos de movimento, tipo chegar e ir. Eles exigem uma letrinha bem específica. Para não esquecer nunca mais, pensa na preposição a como uma flecha atingindo um alvo. Quando existe um movimento em direção a um destino, a gente precisa dessa flecha apontando o caminho. É por isso que o correto é dizer que alguém chegou atrasado a algum lugar, e nunca em algum lugar. O destino exige essa direção certinha. Bora pro número 2, o plural de óculos. Essa aqui é uma armadilha muito sutil. Falar peguei o óculos que estava na cama parece super inofensivo, né? Mas a forma correta é peguei os óculos que estavam sobre a cama. Essa palavra tem uma peculiaridade fascinante. O melhor jeito de lembrar disso é imaginar os óculos como um par de gêmeos inseparáveis. Afinal, eles têm duas lentes, certo? Eles funcionam como uma dupla e por causa dessa natureza de par, a palavra tem que ser usada sempre no plural. Ou seja, os óculos. Meus óculos. E para facilitar nossa vida na hora da prova, vale muito a pena agrupar palavras que têm um padrão parecido. Assim como óculos, a gente tem palavras como lápis e ônibus, que não mudam a escrita no plural. O que vai definir se é um ou se são vários é a palavrinha que vem antes. Meus lápis de cor, os ônibus atrasados. Encontrar esses padrões ajuda demais a não dar aquele branco. Número 3. Absorver versus absolver. Primeiro, vamos falar de absorver, com a letra R. O significado direto é aspirar, sorver. Para visualizar bem na mente, pensa numa esponja morrendo de sede, sugando toda a água em volta dela. Um exemplo prático, tipo quando cai um copo de suco no chão. A gente vai lá e diz, o pano absorveu todo o líquido derramado. É esponja em ação na vida real, uma ação física mesmo de retenção. Agora, do outro lado, a gente tem a palavra absolver, com a letra L. E aí o significado muda completamente para inocentar, perdoar. A imagem mental perfeita agora não é mais a esponja, mas sim o martelo de uma juíza batendo na mesa para declarar que alguém está livre de culpa. E é bem assim que a gente aplica a palavra num contexto jurídico. Dizer que a juíza absolveu o réu, com R, seria dizer que ela bebeu ou sugou a pessoa. O que seria uma cena de filme de ficção científica, concorda? O correto, óbvio, é a juíza absolveu o réu, com L, limpando o nome da pessoa. Número 4. A vírgula do vocativo. É impressionante o que uma simples vírgula pode fazer. Na primeira frase, Juliana queria te dizer, a gente está falando diretamente com a Juliana. A vírgula isola o nome. Na segunda, Juliana queria te dizer, o papo é sobre a Juliana. Ela vira o sujeito da ação. Baita diferença, né? Isso pode dar uma confusão gigantesca na hora de trocar mensagens. O grande lance aqui é entender o vocativo. Imagina essa vírgula como um tapinha no ombro de alguém. Sabe quando a gente quer chamar a atenção antes de começar a falar? A gente dá aquele tapinha no ombro. A vírgula faz a mesma coisa no texto. Ela avisa que a gente está chamando ou invocando aquela pessoa específica. Trazendo outro exemplo do nosso dia a dia, aquele momento tenso de ir embora da festa. Se escrever "mãe, não quero ir embora", tudo grudado, tá errado. O vocativo exige isolamento. O correto, com o nosso tapinha no ombro do papel, é "mãe, não quero ir embora". O vocativo sempre pede vírgula, sem exceção. E já que o papo é vírgula, a nossa fonte lembra de um aviso de ouro sobre onde nunca colocar esse sinal, entre o sujeito e o predicado. Ou seja, não pode separar quem pratica a ação da própria ação.
Colocar declaro que o senhor fulano está totalmente incorreto. A ação de declarar e o sujeito não podem ser interrompidos assim, combinado? Número 5. Como usar o etc. Para matar a charada do etc., a gente precisa fazer uma viagem no tempo até as raízes latinas. Etc. vem de et catetera. A palavra et significa simplesmente e, enquanto catetera significa outras coisas. Juntando tudo, a expressão por si só já significa e outras coisas mais. Para ficar bem claro, imagina o etc. como uma caixinha fechada, e lá dentro dessa caixa a palavra e já está empacotada e guardadinha. Se o e já está lá dentro, colocar outro e do lado de fora é um super exagero, não faz sentido. É por isso que colocar lanternas e etc. é redundante. E colocar 3 pontinhos, as reticências, tipo etc., também é um erro. A forma elegante e correta é: temos repelentes, lanternas, etc. E detalhe final, termina sempre com um ponto, porque afinal é uma abreviatura. Bom, na nossa explicação de hoje, a gente passou por flechas indicando o destino, gêmeos inseparáveis com 2 lentes, a diferença maluca entre uma esponja e o martelo de um juiz, o tapinha no ombro da vírgula e a caixinha empacotada do etc. Agora a bola está com vocês. Com essas analogias fresquinhas na cabeça, qual desses 5 desafios vai ser o primeiro a ser dominado na próxima redação da escola? Escrever com precisão tem um poder gigante e cada um desses detalhes eleva demais o nível do nosso texto. Até a próxima.